Há palavras de Jesus que, por vezes, são de difícil compreensão, mas isso também se deve a não dedicarmos tempo a meditar nas suas palavras. Por isso, eu te convido hoje, aqui e agora, a despenderes uns minutos para meditarmos em duas palavras que o Senhor Jesus disse. E encontram-se no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 7 e 9. Veja o que Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas. Ele voltou a repetir no versículo 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Outro discurso proferido noutra ocasião, que está registado em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, o que é que o Senhor Jesus quis dizer com eu sou a porta e com eu sou o caminho? Eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas não fica por aí. E diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, vamos meditar nestas palavras, pensar nelas e tentar extrair algum significado espiritual que seja útil para as nossas vidas. Pensemos nesta figura, nesta metáfora, nesta imagem da porta. Ora, a porta serve para dar acesso a uma casa, por exemplo. A porta é algo que permite o acesso. Por outro lado, se permite o acesso, também nos dá segurança. Assim, por exemplo, em casa nós fechamos a porta. Portanto, ela serve para entrar em casa, mas a mesma porta serve também para fechar a casa. Isto quer nos dizer que Jesus é uma porta de entrada. E que uma vez entrados em Jesus, para Jesus, através da fé, nós somos guardados, somos seguros nela, na porta, em Cristo. Ele segura-nos, Ele protege-nos, Ele guarda-nos. E a segurança já não passa a estar mais em nós, mas está nele, em Cristo. É a porta de entrada. E agora veja que interessante. A porta serve apenas de passagem. Porque o que acontece quando entramos dentro de casa? Nós não permanecemos à porta. O tempo depois é passado dentro da casa. Agora pensemos no caminho. Jesus é a porta de entrada para um caminho novo e ao mesmo tempo ele apresenta-se como esse caminho novo. E um caminho é para se andar nele, para permanecer nele. Então, ao passo que a entrada pela porta é num momento, assim é também pela fé, crer em Cristo, é num momento, entramos em Cristo, mas depois o caminho faz-se caminhando, é a cada dia, permanecendo em Cristo. É um processo, é um relacionamento. Entramos pela porta que é Cristo e Ele é também o caminho no qual se dá um relacionamento entre nós e Ele. É um caminho de relacionamento, de conhecimento, é um caminho de revelação mútua, em que Ele se revela a nós e em que nós nos revelamos para Ele. Por outro lado, Ele diz também que é a verdade. Repara uma coisa, Jesus é a verdade. Não fala aqui de verdade como um conceito, não. Fala da verdade como uma substância, como um ser. Ele é a verdade.
Ele é o padrão da verdade. Ele é a verdade absoluta. Vivemos num mundo em que rejeita a verdade absoluta e tudo é relativo. Não existe uma verdade. Cada um tem a sua verdade. Existem muitas verdades. E é certo. É certo. Mas no que diz respeito às coisas espirituais, Jesus Cristo é a única verdade. É a completa verdade. E a absoluta verdade. Ele disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, Jesus é a porta, ele é o caminho, mas ele é a verdade. E isto é importante porquê? Porque se ele é a verdade, significa que a porta é uma porta legítima e não falsa. E se ele é o caminho, é um caminho verdadeiro, que leva ao destino eterno. Não é um atalho, não é um caminho largo, como muitos, que conduz à perdição. Vale a pena entrar por esta porta, andar neste caminho, viver nesta verdade e, por fim, alcançar a vida eterna. Então o Senhor Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho de Jesus não é um caminho incerto. Não há dúvidas, não há incertezas. É um caminho seguro, de uma certeza de que o fim será alcançado. E esse fim é a vida eterna. É a comunhão por toda a eternidade com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o convívio eterno na família de Deus. Meus amigos, são conceitos importantes, são apenas metáforas, são imagens, mas que nos ajudam a compreender quem é Jesus. Pois esse Jesus é a verdade feito carne. Em João, no capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, o Logos, a palavra. E ele habitava com Deus e era Deus, mas ele veio habitar no meio dos homens. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. A graça e a verdade foram manifestadas por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus não transmite a verdade como um profeta. Ele é a verdade encarnada. Ele é a verdade eterna do Pai. Ele é a verdade eterna do Pai, do Filho eterno, que estava com o Pai e por isso conhece o Pai e, portanto, fala daquilo que ouviu o Pai. Ele próprio diz: eu falo as palavras que eu ouço do Pai, não falo de mim mesmo. Eu vim para fazer a vontade do Pai e não a minha própria vontade. Por isso, meus amigos, conhecer este Jesus maravilhoso é viver em segurança, é saber em quem temos crido, saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Porque o Senhor Jesus disse, respondendo a Filipe, que era um dos discípulos, que convivia com ele todos os dias do seu ministério, mas certo dia Filipe perguntou: Jesus, falas tanto do Pai, mas mostra-nos o Pai, queremos ver o Pai. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceste? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Porque Jesus é a exata imagem de Deus. No livro de Hebreus, que se encontra no Novo Testamento, diz que logo no primeiro capítulo e no versículo 1 diz que Deus, tendo falado outrora, no passado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, aos patriarcas, ao povo de Israel, falou-lhes pelos profetas, diz que nestes últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele,
que é o resplendor da glória e a expressão, a imagem exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Este Jesus maravilhoso. Ele é a fonte da vida. Ele próprio diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, ele é a fonte da vida. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Uma fonte que procede de Deus, mas que ao crer em Jesus podemos já desfrutar desta vida abundante, desta vida com propósito, que somente Jesus Cristo pode dar. Pois há muitas coisas que vêm para nos roubar a vida, nos roubar a alegria da vida, a alegria de viver, e nos tirar a paz. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus é o caminho, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que leva à salvação, livrando-nos da morte eterna. Ele é o caminho que conduz ao Pai, que nos proporciona uma comunhão, um relacionamento com o Pai. E Ele é a vida, que é o que se experimenta quando entramos pela porta e andamos neste caminho. A verdadeira alegria, a verdadeira vida, a verdadeira felicidade não se alcança por pertencer ou ter uma religião, por sermos bons moralmente, por termos tido uma experiência espiritual, mas sem Cristo não há vida, não há sentido. Então, Cristo Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Por isso, eu te quero convidar a fazeres uma reflexão comigo, pois Ele diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ele é a única porta. Nem todos os caminhos levam a Roma, como se costuma dizer. Ele é o caminho, não há outro. E por isso eu quero convidar-te a refletires comigo. Juntos, eu vou fazer algumas perguntas a ti, sem querer de forma alguma ofender-te, acusar-te ou julgar-te. Porque as palavras do Senhor não foram ditas apenas para serem admiradas, mas para serem respondidas. Por isso eu quero convidar-te a abrir o teu coração e a responder com sinceridade e honestidade, em consciência. E podemos pensar que se Jesus é a porta, a pergunta é: por onde tens andado? Ou por onde tens tentado entrar? E se Ele é o caminho, quem ou o que tens seguido? Se Ele é a verdade, há mentiras que tens aceitado sobre Deus ou sobre ti mesmo? Se Ele é a vida, o que é que realmente tem governado a tua existência? A palavra de Deus chama-nos ao arrependimento, não como condenação, mas como libertação. Arrepender-se é mudar de direção, é abandonar o pecado, é voltar-se para Deus. E esta é a boa nova que eu quero deixar-te. E é a boa nova, o Evangelho. Convida-te a confessar os teus pecados diante de Deus. Às vezes o pior problema é não reconhecer que se está enfermo, mas a palavra de Deus diz-nos que os nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e Deus. Precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus. E depois, crer que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, o castigo que os nossos pecados mereciam. Ele tomou sobre si o nosso castigo para que nós pudéssemos receber a sua vida.
a vida abundante. Por isso ele te convida, o Evangelho convida-te a entrar pela porta que é Jesus, que ela ainda está aberta, e a decidires entrar no caminho e a permanecer nele. E o caminho é Jesus, que te conduz ao Pai, a um destino certo, verdadeiro, absoluto. E há também uma verdade absoluta que deves aceitar: a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que nos revela quem é Deus, qual é a sua vontade. E esta verdade liberta-nos do engano e do erro. Não é seguir tradições ou religião, não. É seguir uma pessoa, Cristo. Por isso o Evangelho te convida a viveres a vida que só Cristo pode dar e que só nele podes encontrar. O Espírito Santo diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A porta está diante de ti, o caminho está traçado, a verdade foi revelada, a vida está sendo oferecida. A resposta agora é tua. A escolha está nas tuas mãos. A tua consciência decidirá. Mas eu quero convidar-te para te ajudar a tomares uma decisão, uma boa e acertada decisão por Cristo. Quero-te ajudar. E quero convidar-te a fazeres uma oração comigo, e se o fizeres, que o faças de coração, com sinceridade, e não apenas para repetir palavras. E por isso, para que não haja distrações, eu te convido a fechares os teus olhos, e se o desejares, podes orar comigo assim: Senhor meu Deus, eu reconheço diante de ti que sou pecador. Reconheço que muitas vezes tentei viver longe de ti, seguindo os meus próprios caminhos, confiando em mim mesmo e não em ti. Hoje eu entendo que o meu pecado me separa de ti e que eu não posso salvar-me por mim mesmo. Jesus, eu creio que tu és a porta da salvação. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitastes para me dar uma nova vida. Por isso, eu me arrependo dos meus pecados e confesso diante de ti tudo aquilo que me afasta de ti. Peço perdão e eu recebo pela fé não só o teu perdão, como a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor, a tua compaixão. Hoje eu escolho entrar pela porta, usando a minha fé, entrar pela porta que és tu. E eu renuncio aos falsos caminhos que tenho seguido até aqui e decido andar contigo no caminho que conduz ao Pai, o único caminho. Jesus, sê o único Senhor da minha vida, guia os meus passos, transforma o meu coração, ensina-me a viver na tua verdade e concede-me a tua vida eterna. Eu coloco a minha fé somente em ti e recebo o teu amor, a tua paz, a tua alegria, a tua salvação e a nova vida que ofereces em Cristo. Em teu nome eu oro. Amém. Se fizeste esta oração com sinceridade, estou certo que Deus já te recebeu na sua família. E agora eu aconselho-te a que leias a Bíblia. Começa pelo Evangelho de João e ora a Deus, fala com Ele, porque orar é falar.
Não interessa rezas, orações repetidas, não. Abre o teu coração e fala-lhe. E depois procura também, para que não fiques sozinho, procura outros crentes, outras pessoas que também têm esta fé, que partilham deste mesmo Evangelho. E assim juntos, como as brasas de um braseiro, vamos manter-nos unidos e a dar calor e luz no meio do mundo em trevas, mas que precisa deste Salvador. Que tu sejas também um pregoeiro, um mensageiro desta boa nova, porque somente em Jesus Cristo há salvação, há cura, há libertação. Por isso eu te encorajo a dar testemunho da tua fé. Que assim seja.